Bom dia, eu sou Ivanor Riso e hoje vamos dar continuidade então ao nosso estudo de teologia sistemática. E eu quero começar a nossa reflexão então com uma provocação. Se a ressurreição de Jesus Cristo não ocorreu, não aconteceu, como podemos explicar então a rápida expansão, a persistência histórica do cristianismo? Essa pergunta, ela não é apenas teológica, mas também filosófica, histórica, como afirmou o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, ou seja, nós estamos diante de um evento que, se verdadeiro, possui implicações ontológicas, éticas, históricas e históricas profundas. Hoje, analisaremos, então, a ressurreição não apenas como um objeto de fé, mas também como um fenômeno investigado sob múltiplas perspectivas bíblicas, históricas e teológicas. Como observa o Nicholas Thomas Wright, a ressurreição de Jesus é um ponto em que a história e a teologia convergem de maneira decisiva. Então, a ressurreição de Jesus Cristo constitui o núcleo central da fé cristã e, ao mesmo tempo, é um dos eventos mais debatidos na história das religiões. Longe de ser apenas uma crença devocional, ela se apresenta como uma afirmação com pretensões históricas, teológicas e existenciais. O cristianismo primitivo não surgiu a partir de uma ética ou uma filosofia abstrata, mas de um anúncio. Jesus Cristo, que foi crucificado, ressuscitou dos mortos. Como afirma o apóstolo Paulo, no texto já citado, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Essa declaração não apenas evidencia uma centralidade da ressurreição, mas também estabelece um critério de veracidade para toda a mensagem cristã. Isso nos leva a formular um problema central. A ressurreição pode ser analisada, então, como um evento histórico ou deve ser compreendida apenas no âmbito da fé? Segundo, então, a análise das fontes bíblicas, a crítica textual e histórica. Os relatos dos evangelhos apresentam variações, mas convergem em elementos estruturais comuns. John Stott afirmou assim: os evangelhos não foram escritos como mitos tardios, mas como testemunhos enraizados em eventos históricos que transformam os seus autores. Do ponto de vista, então, metodológico, destaca-se o chamado critério do constrangimento. Primeiro, é o fato de mulheres serem as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. E é historicamente significativo isto. Em um contexto onde o seu testemunho tinha baixo valor jurídico, dificilmente seria uma invenção apologética. Os 4 evangelhos canônicos observam relatos da ressurreição com variações narrativas, mas com notável convergência em elementos essenciais. Em Mateus capítulo 28, verso 6, o anjo anuncia às mulheres: ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Encontramos então a declaração: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Em Lucas capítulo 24, versos 6 e 7. Ele não está aqui, diz, ressuscitou. Já no Evangelho de João, Maria Madalena testemunha o encontro com Cristo, em João capítulo 20, versos 14 a 18,
enquanto em Marcos capítulo 16, verso 6, é reafirmada a ausência do corpo no túmulo. Ele não está aqui. Esses relatos apresentam características que, do ponto de vista histórico, crítico, reforçam a plausibilidade. Um exemplo é o protagonismo das mulheres como primeiras testemunhas, em um contexto, como já falamos, sociocultural, no qual o testemunho feminino possuía pouco valor jurídico. Dificilmente esse detalhe seria inventado para fortalecer uma narrativa. Então, trata-se do que os estudiosos chamam de critério do constrangimento, amplamente utilizado nas investigações históricas dos textos antigos. E, além disso, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 3 a 8, apresenta um dos mais antigos testemunhos da ressurreição, onde Paulo afirma que Cristo apareceu a Cefas e depois aos 12 e posteriormente a mais de 500 irmãos. Esse texto é considerado, então, por muitos estudiosos como uma tradição primitiva, possivelmente datada, então, de poucos anos após a morte de Jesus, e reforça a sua relevância histórica. O contexto histórico e o consenso acadêmico. Os relatos da ressurreição estão presentes nos 4 evangelhos canônicos. Apesar de variações narrativas, há um núcleo comum que merece atenção nossa. O túmulo vazio. O protagonismo das mulheres serem as primeiras testemunhas. E as aparições do Cristo ressuscitado. Do ponto de vista hermenêutico, o fato de mulheres serem as primeiras testemunhas é significativo, considerando que o contexto do primeiro século, testemunho não possuía valor, testemunho feminino não possuía forte valor jurídico. Isso sugere que um critério de autenticidade, conhecido como critério do constrangimento. Já falamos isso. E, além disso, os relatos não apresentam uma harmonização artificial, o que pode indicar umas tradições independentes, perseveradas ou preservadas nas comunidades primitivas. A existência de Jesus e a sua execução são amplamente aceitas na historiografia. Como referência histórica, a crucificação sob Pôncio Pilatos ocorre dentro de uma estrutura política do Império Romano. Wayne Grudem afirma: a ressurreição é um elemento que distingue Jesus de qualquer outro líder religioso da história. Ainda que essa afirmação seja teológica, ela se apoia em um dado histórico: a persistência do testemunho dos discípulos. Evidências, então, históricas e da avaliação crítica. Historicamente, Jesus de Nazaré é amplamente reconhecido como figura real. Sua execução por crucificação sob o governo de Pôncio Pilatos é considerada um dado praticamente consensual entre os historiadores. A crucificação foi um método romano destinado para punir rebeldes e criminosos políticos dentro da estrutura de dominação do Império Romano. O ponto, então, de inflexão, entretanto, não é apenas sua morte, mas o que os seus seguidores afirmam ter ocorrido depois. A abordagem da ressurreição e a abordagem contemporânea frequentemente utilizada é o método dos fatos mínimos, como Nicholas
Thomas Wright disse: o surgimento da crença da ressurreição física de Jesus exige uma explicação histórica adequada. Ela não pode ser reduzida a projeções psicológicas ou construções simbólicas.